Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da sua Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, da sua Fundação de Cultura e da Secretaria de Estado de Educação, promovem o curso Fazedores de Amanhecer, que faz parte do projeto Centenário de Manoel de Barros. É um projeto que iniciou agora dia 20 de setembro e encerra-se dia 19 de dezembro. Nesse período, estamos promovendo uma série de atividades que envolvam a temática em homenagem ao nosso escritor. Para esse curso, nós convidamos a professora doutoranda Karina Vicelli, que é professora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados. Então agora fique com a palestra dela. Olá, meu nome é Karina Cristiane Vicelli, sou doutoranda em letras na área de literatura. Estudei Manoel de Barros no meu mestrado, mais especificamente o filme Caramujo Flor de Alpizine Douradense, que fez uma adaptação de vários poemas para a cinematografia. Mas nós estamos aqui para comemorar o centenário de Manoel de Barros e eu vou tratar basicamente das principais características da poesia manuelina. Manoel de Barros, a princípio, muitas pessoas sempre o julgam como um escritor regionalista. Eu acho que esse é um dos primeiros mitos que nós deveríamos quebrar. Justamente por quê? Porque Manoel, ele foi um poeta mais próximo da universalidade, do processo linguístico, do que necessariamente ficar descrevendo uma região. Então, quando nós dizemos que o Manoel de Barros é um poeta pantaneiro, sim, ele o é porque ele nasceu nesse espaço. Mas a sua literatura, ao meu ver, a principal característica dela é justamente a metalinguagem. O que seria a metalinguagem? Quando o texto literário fala de sua própria elaboração. E o poeta sempre se preocupou muito em demonstrar todo o arcabouço que ele tinha, inúmeras relações que ele estabelecia com outros escritores também. Dentre eles, principalmente, os escritores do simbolismo, que ele tinha uma relação, o Arthur Rimbaud, tanto que em poemas ele dizia que enxergava a cor das vogais. Ele não foi o primeiro a dizer isso. E essas relações mostravam o quão profundo era o texto manuelino, porque ele conseguia criar pontes a partir da sua própria poética com outras poéticas. Fora isso, eu gosto sempre de mostrar que ler Manoel de Barros é brincar. Por que brincar? Como a gente pode ver aqui nessa obra chamada Memórias Inventadas, numa das publicações da editora Planeta, eles tiveram cuidado de fazer do próprio livro um brinquedo. O universo lúdico, o universo infantil, o universo da criança, olhar os seres pequenos de perto, ficar agachadinho observando formigas, seguir o rastro da lesma, brincar no quintal, são coisas muito importantes para Manoel de Barros. E esse livro, ele mostra justamente essa ideia do brinquedo. Por quê? Porque eu tenho uma caixa. E geralmente toda criança, quando em sua tenra infância, teve uma caixa também. Seja para guardar os brinquedos, seja para brincar dentro da caixa ou brincar com as caixas. E quando a Planeta lançou essa sequência, que foram 3 livros, nós pudemos perceber o quanto era importante, por fora do livro, a infância. E o mais interessante também é dar importância àquilo que ninguém dá importância, como os seres que nós costumamos desprezar e as coisas que nós consideramos, por estarmos uma sociedade muito consumista, desnecessárias e inúteis. Então, no livro Matéria de Poesia, Manoel de Barros, ele diz, a minha poesia é para os loucos, bêbados, putas e crianças. Muito importante para Manoel de Barros é o aspecto lúdico do livro. A Planeta foi muito feliz quando ela lançou essa edição, Ela lançou 3 livros do Manoel de Barros, dentre eles esse aqui, Memórias Inventadas, a Infância, dentro de caixas. E caixas que são verdadeiros brinquedos. Justamente porque o próprio livro do Manoel de Barros, ele gostaria que todas as pessoas se despissem das suas, diríamos assim, interpretações prévias do que seja a literatura. A primeira vez que eu li Manoel de Barros, a sensação que eu tive foi de estranhamento. O que vem a ser esse estranhamento?
Para quem gostava muito de Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, que era uma poesia mais elaborada, ao ter contato com esse universo todo liberto, sem métrica, né, com palavras soltas, sinestésico, ele trabalha muito com a sinestesia, eu fiquei impressionada como que alguém poderia ser tão profundo, às vezes com uma linha só, como minhocas arejam a terra, os poetas a linguagem. E eu comecei a perceber que para adentrar o universo manuelino, era extremamente necessário observar de uma maneira mais infantil, mais pura o texto literário. E como, né, pensar nisso? Se livrando de todos os preceitos de análise. A partir do momento que você deixa de pensar que o texto é somente algo para se fazer prova, para se estudar, ou que é necessário, não, ele é para se divertir. Esse é o principal objetivo, ao meu ver, dos textos manuelinos. A pessoa, ao ler o texto, deve se divertir, deve voltar a ser criança, ou deve, pelo menos, né, acionar o botão das reminiscências. E passou a ser muito mais simples, muito mais fácil não compreender, porque o próprio Manuel, ele diz, né? Entender a parede, procure ser uma árvore. Então, a poesia não é para compreender, como o próprio poeta afirma, e sim para sentir, e sim para você poder recuperar o que há de mais humano em nós, que é justamente o caminho da sensibilidade. Então, em um dos poemas, o que eu acho assim, interessantíssimo, que eu gosto aqui, é justamente que eu posso escolher aleatoriamente. Nem todos os textos eles vêm em forma de versos, né? Muitos vêm em forma de prosa. E aqui eu peguei o poema Obrar, que eu vou ler para vocês, para nós pensarmos algumas características do Manuel a partir dele. Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem... Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacará. Sei que o verbo cacará se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó, mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras trazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó, então, quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir, porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Bom, então aqui o Manuel também, ao brincar com a linguagem, ele cria um verbo, que é um verbo cacarar, né? Que seria próximo a sujar, defecar. E na inocência da criança, ele sempre vai mostrando que é preciso observar o mundo por esse primeiro olhar. E se você perdeu esse primeiro olhar, que é o olhar da infância, que você deve tentar transver o mundo, vê-lo de uma maneira mais sensível. E o Manuel sempre apresenta elementos como a criança, o menino e o velho, né? Além dele criar inúmeros outros personagens. O próprio Bernardo, que é um dos personagens famosos dele, cabeludinho. Então ele criou uma gama de seres que a sociedade desprezaria, que dentro da poesia dele assumem, né, total importância. Então aqui, né, eu tenho o poema O Punhal. Eu vi uma cigarra atravessada pelo sol, como se um punhal atravessasse o corpo. Um menino chegou perto da cigarra e disse que ela nem gemia. Verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra e que ela nem gemia. Fotografei essa metáfora. Ao fundo da foto aparece o punhal em brasa. Então, se nós percebemos, né, quando ele utiliza esse termo metáfora, ele está justamente dizendo qual é o processo pelo qual eu construo o meu texto. Notem, cigarra, vocês poderiam, né, julgar que seja um elemento regional, mas cigarra existe
em inúmeros lugares, no Brasil todo praticamente. E o que ele se preocupa aqui não é necessariamente em mostrar um espaço ou descrever um local, mas sim em trabalhar a linguagem. Então, através da percepção do menino, Manuel vai construindo, né, toda uma percepção das imagens. E o que ocorre é justamente um processo sinestésico, que é a combinação de sentidos. Porque ele trabalhou com olhos, né, verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no copo da cigarra e que ela nem gemia, ao mesmo tempo que gemer remete à ideia de som. Então eu tenho uma combinação entre, né, o som e a visão. Seria, né, a audição e a visão, transformando esse trechinho em um trecho sinestésico. E ao fundo da foto, novamente, para observar a foto nós precisamos da visão, aparece o punhal em brasa. E geralmente nós sentimos o calor pelo tato. Então, novamente, ele está trabalhando, né, com a sinestesia. Avançando, a gente percebe, então, resumindo parte do que eu falei, né, retomando um pouquinho, que a percepção de mundo infantilizada trazida à tona nos poemas da obra, né, aproxima a poética manuelina da estética surrealista. Esse é um outro elemento. Por quê? O surrealismo ele foi baseado na teoria freudiana. E o Freud, né, ele analisou, assim, ao meu ver, 3 coisas importantes. Primeiramente, a loucura, os sonhos, né, e a sexualidade. Esses 3 elementos aparecem também em vários poemas do Manuel de Barros, né? A sexualidade, a loucura, mas a sexualidade aparece sempre de uma forma de brincadeira, não é nada muito gritante, agressivo, mas de uma forma que causa estranhamento, né? E os sonhos. Por quê? Quando ele constrói imagens que aparentemente para o leitor não fazem sentido no contexto real, a pessoa acaba falando, que texto mais sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim. E é justamente esse universo onírico do sonho que leva a essa percepção. Tá? Então, a gente acaba tendo um discurso composto por diferentes realidades, capaz de criar um novo universo, que é o universo literário. Tá? A imagem, né, do poema, ela justamente propõe também que cada um pode ler de maneiras diferentes o texto manuelino. Ele não é um texto que permite apenas uma interpretação, mas sim um texto que uma criança pode ler e ter uma visão, um senhor pode ler e ter uma outra visão, e um professor, logicamente, um estudioso da área, vai ter uma outra perspectiva de observação daquele texto ou de sensação daquele texto. Certa vez, eu tive uma explicação de Manuel de Barros que foi para mim assim, melhor que de muitos estudiosos. Eu estava em um protesto acampando na Universidade Federal e nós fizemos um mural e todo mundo que passava por esse mural podia deixar, né, uma mensagem. E geralmente o pessoal deixava uma letra de música. E eu coloquei nesse mural um poema do Manuel de Barros porque justamente eu não conseguia explicá-lo. E o poema era assim, né? Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. E eu ficava horas e horas pensando naquilo, tentando compreender o que poderia ser, né? O que poderia significar, o que eu poderia sentir daquilo. E a única sensação que eu tinha era de nada, que eu não chegaria a lugar nenhum. Até esse nada é influência também da estética dadaísta. Mas, um certo dia, um senhor chegou, né? Era guarda da universidade, e ele me perguntou, menina, você é letrada, né? Eu falei, como assim, letrada e quem faz letras? Ele falou, você estuda, né? Eu não estudei muito. Sim, estudo. Então, você poderia me explicar, por favor, esse texto aí, né? Porque eu não entendi. Eu falei, olha, o senhor quer saber? Eu também não faço a mínima ideia do que significa esse texto. Não sei o que ele significa. E eu coloquei para ver se alguém me explicava. O senhor se encheu todo, né? E falou assim, você que é letrada não entendeu? Mas eu entendi esse texto direitinho. Eu falei, pois então me conte, porque eu quero saber o que significa esse texto, né? Quando um rio está começando o peixe, só deve ser a piracema. Não está começando um não, menino, está começando um monte de peixe. E ele me coisa. Como assim ele te coisa? Ele me coisa, porque dá uma coisa, uma vontade de pescar e não pode.
ficar quietinho em casa lá, ele me coisa. Tá, e o resto? Nós não somos feitos tudo da mesma coisa? Eu, o quê? Aquelas coisinhas pequenininhas, molécula? Isso, os átomos que formam as moléculas, que formam os organismos. Eu, sim, somos feitos de todas as coisas. Pois então, quando o rio está começando peixe, ele me coisa. Porque eu também tenho água no meu corpo, também faço parte do rio, também gosto de estar no rio como peixe. Ele me rama, porque eu fiquei em casa louquinho para pular pro rio, né? Me dá uma coisa assim. E rã é isca boa para pescar. Mas, como é Piracema, ele me árvore, porque eu tenho que ficar paradinho, igual uma árvore ali. Mas todos nós somos feitos da mesma coisa. E eu fiquei impressionada com a explicação desse senhor. Perguntei até que série ele tinha feito, somente até a 6ª série. E para mim é a melhor explicação desse texto até então. Porque ele conseguiu se apropriar da ideia da comunhão da natureza, que é a comunhão entre seus, entre seus elementos naturais, no caso a rã, a árvore, o rio, o peixe, e que tudo isso, né, causa um efeito nos seres humanos, que pode vir a causar um efeito nos seres humanos. Talvez se eu desse esse poema para uma outra pessoa ler, num outro contexto, a pessoa entendesse de maneira diferente, ou sentisse de maneira diferente. Por isso que o próprio Manuel de Barros, ele sempre ficava anulando o verbo entender e partia para o pressuposto do verbo, né, sentir, porque entender é parede. Avançando, né, eu tenho então que o poeta também vai construir a linguagem a partir das inutilidades. Então, para ele, um terreno 10x30, onde neles os pássaros gorjeiam, serve para poesia, um Chevrolet gosmento, um abridor de amanhecer, todos esses são elementos inventados pelo poeta que não teriam muita utilidade. Parafuso de veludo, quer dizer, o parafuso ele tem que, para funcionar, ser duro. Se ele é de veludo, de tecido, ele perde completamente sua função. Esse processo de negação do objeto a partir da palavra, do processo linguístico e literário, que é um processo de liberdade, libertatório, né? Ele acaba construindo coisas inúteis para, né, o mundo materialista, mas para poesia tem muita serventia. Para poesia você pode se divertir, você pode ficar tentando imaginar como seria o universo, o nosso universo, com esses elementos. A ideia do abridor de amanhecer, ela é fantástica, como se eu pudesse, né, trazer o sol para os seres, como se eu pudesse ter um instrumento que fizesse com que o sol se levantasse mais rápido. Ou a ideia de, né, cortar mesmo, como nós costumamos fazer quando nós utilizamos o abridor. E a própria invenção de palavras, que é o processo do neologismo, como eu disse, do verbo cacará, que o Manuel inventou, que esse verbo não existe, ele passa tanto a inventar palavras, né, que ficam divertidas, e esse é um processo da própria infância que Manuel traz à tona, porque toda criança tem essa coisa de inventar, né, tem esse universo, quando ela não conhece o nome das coisas, ela nomeia da maneira dela, à medida dela. E, além disso, ele também fazia pesquisas em dicionários antigos e trazia arcaísmos. O que seriam os arcaísmos? Seriam palavras, né, que entraram em desuso e que ele passa a reutilizar dentro do seu texto. Um outro poema que eu li, que contava de um carro de bois que levava, né, vários objetos para serem vendidos na fazenda, no interior, dentre eles, né, eu lendo, uma palavra me chamou a atenção, peixe-beque. E eu não conseguia, né, eu procurei em vários lugares o significado e não conseguia imaginar o que seria um peixe-beque. E aí eu fiquei imaginando inúmeras coisas, né, um peixe, beque, né, que volta, peixe-beque. E eu não conseguia ter um significado para aquela palavra, nenhuma sensação, né, mais profunda. Mas eu comecei a andar por aí repetindo peixe-beque. Até que uma colega do curso de letras me parou e falou: "O que você disse?" Eu estava falando peixe-beque. O que é peixe? Ela: "Você sabe o que é peixe-beque?" Eu falei: "Não." "E você?" "Não, eu sei." "Onde você viu isso?" Eu falei: "Num poema do Manuel de Barros."
Ela falou, nossa, muito tempo que eu não ouvia essa palavra, muitos anos. Quando eu morava lá na fazenda com meu pai, que a gente falava peixe-beque. E eu falei, o que é peixe-beque? Então, pelo amor de Deus, me fala, porque eu tô até agora tentando descobrir. Ela, peixe-beque é bijuteria. O meu peixe-beque era uma coisa muito mais bonita. Já tinha imaginado um abajur, uma coisa que brilhava, né, lantejoulas. Tinha relação com o objeto em si, bijuteria, porque o meu peixe-beque era uma coisa que piscava. Mas eu nunca ia conseguir, né, chegar ao significado primeiro da palavra. E esse brincar de descobrir, brincar de sentir o texto, é o grande jogo, né, proposto pelo Manuel de Barros. Que as pessoas se libertem e que possam imaginar as palavras como elas bem entendem, porque isso é um processo natural do homem. Quer dizer, quem inventou o significado das palavras? Os seres humanos. Inventaram a partir do quê? A partir da sensação. Então vamos retomar esse processo e passar a sentir os textos. Bom, além desse outro poema, né, tem, como eu falei da questão do Freud, da sexualidade, tem o poema Parede, que também está no Memórias Inventadas, né, que mostra bem essa questão da inocência e do confronto com, né, o mundo exterior. Parede. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corrombar no parede. Meu castigo era ficar em pé de frente a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o Sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas, o padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido e li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário e fiz de montão. Corumbá, no parede! Era a glória. Eu ia fascinado para a parede. Dessa vez, o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no parede era uma glória. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Bom, ele termina, né, com um verso totalmente sinestésico. Escutar o silêncio das paredes. E além disso, um paradoxo. Como que você vai escutar, né, que o paradoxo é um jogo de contrários, mas que gera uma situação absurda. Então, como que você vai escutar o silêncio das paredes? Se está em silêncio, não há como se escutar. E aí nós temos a utilização do paradoxo e, logicamente, dos sentidos, quando ele fala da audição, né, do som que se propagaria. E, obviamente, aqui, né, o pecado solitário refere-se à masturbação, mas, né, o menino fazia isso inocentemente. O eu lírico manuelino fazia, né, inocentemente, e quando é castigado ele não entende aquilo como castigo. Fazer a leitura do Padre Antônio Vieira, pelo contrário, é justamente um ato prazeroso. Então ele cometia mais ainda, né, a falta para com, né, as regras do colégio, as regras, né, do padre que o castigava, justamente para poder ter acesso ao texto literário de Padre Antônio Vieira. Justamente um autor barroco que trabalha, né, com também antíteses e paradoxos. Tá? Além disso, nós temos a evocação, então, que eu já comentei com vocês, do eu lírico de um mundo todo em miniatura, todo, né, pequenininho, que é justamente o olhar a formiga, né, o observar a lesma, o caracol, o caramujo, os bichinhos pequenos. E todas e qualquer coisas, latas, objetos que possam ser transformados em brinquedos. E, obviamente, de onde surge essa percepção poética? Justamente do contato com o mundo e todos os elementos que o compõem, né? Pois, para o Manuel, poesia não era inspiração, e sim, né, trabalho com a linguagem, tá? Era dominar técnicas linguísticas, né, julgadas adequadas à produção literária. E assim, ele vai renovando as metáforas, né,
vai dando novos significados aos termos, às palavras, e ele foge, né, do esvaziamento poético, porque quando ele usa determinados universos, ele faz justamente poesia com aquilo que ninguém fez, né? Com o cu da formiga, com a perna da formiga, ovo de lobisomem não tem gema. Então ele trabalha sempre com elementos que não eram utilizados, tudo aquilo que é desprezado, jogado fora. Ele gosta muito de trabalhar com as latas, né? Também, com tudo aquilo que é considerado inútil para a sociedade contemporânea passa a ter um valor. E é interessante porque a criança, antes de ser imersa no universo do consumo, ela justamente tem esse apreço. Ela vai gostar de brincar com uma caixa de papelão, às vezes não é o brinquedo mais caro que lhes interessa, brincar com os bichinhos, observar esse universo, brincar na terra, que é uma coisa que infelizmente nós temos perdido com o tempo. Então, essa retomada, por meio nem que seja da palavra dessa infância, e estimular as pessoas a terem, né, uma visão sobre ela, é um dos principais processos, né, da poesia do Manuel de Barros. Aqui nós temos um outro poema, né, O Casamento. Tentei uma aventura linguística. Queria propor o enlace de um peixe com uma lata. Busquei contiguidades verbais. Busquei contiguidades substantivas para fazer o casamento. A lata morava no quintal da minha casa, entregue às suas ferrugens. E o peixe no rio. Veio um dia, entrou uma enchente no quintal da minha casa e levou a lata com ela. A lata ficou no fundo do rio. No fundo do rio as ferrugens são mais espessas e a lata ficou no fundo do rio. No fundo do rio as ferrugens são mais espessas e a lata estava pegando craca no corpo. Deu-se que o peixe se enferrujou da lata e penetrou em dentro nela. O peixe estava enferrujado, apaixonado na lata. Penso que se deu um quiasmo, uma contaminação verbal. Houve o casamento, moral da fábula. O peixe que não gozava de ser sucata, quis gozar. Aqui é perceptível, né, esse recorte aqui, a lata ficou no fundo do rio, porque lembra muito um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então ele pega o mesmo processo, que é de um escritor, né, da segunda geração modernista, e passa a utilizar esse, como anáfora. Ele trabalha muito com essa repetição, que é para causar, né, um efeito sonoro. E além do mais, ele também inventa, né, palavras, como a gente percebe aqui, enferrujou, né, que significa o peixe se enferrujou da lata, ao invés de se apaixonou, né, que depois nós temos a explicação mais abaixo, e penetrou em dentro dela, né? E aí também nós percebemos a influência do surrealismo pela questão, né, da sexualidade, do contato, né, do peixe com a lata. Então é bem interessante, só que é tudo dito de uma maneira muito, né, poética e não agressiva. Até no poema Parede, o ato, né, de masturbar-se não é um ato grosseiro ou, né, com aquela visão de... Era pecado, ele sabia, mas ele não tinha concepção de que pecado era uma coisa ruim, porque justamente pelo contato com o prazer, né? Pus aqui um peixinho, né, que vai namorar com a lata, e aqui uma foto, né, quando eu conheci Manuel de Barros, foi a primeira vez que eu fui à casa dele, em 1996, fui juntamente com uma amiga minha, Valquíria Beda, que também pesquisou Manuel de Barros no mestrado pela Unesp. Ela fez um trabalho muito legal, que ela foi reunindo todos os textos já publicados sobre Manuel de Barros, fez um arcabouço do poeta, né? E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo na casa dele, ele nos recebeu muito bem, e nós passamos umas 2 horas com ele conversando, e ele inclusive nós nos perguntávamos mais sobre como era o processo poético do Manuel de Barros. E eu chamei essa aula, essa palestra, de A Revolução Manuel de Barros, porque na minha percepção o poeta causou uma revolução no estado do Mato Grosso do Sul em relação ao ver a literatura.
Eu me lembro que quando eu comecei a ler Manuel de Barros, em 1995, ninguém o conhecia. Ninguém falava, né? Se você perguntasse na rua, talvez as pessoas não soubessem e não sabiam mesmo quem era Manuel de Barros. E de 95 para cá, nós estamos, né, em 2016, houve uma revolução fantástica em relação a isso. Porque o poder da palavra do Manuel de Barros conquistou tantas pessoas, tantos seguidores, é tão fluido, é tão próximo de nós ler Manuel de Barros, que não só o Brasil, mas como vários países, ele já foi traduzido, já foi estudado, e o Márcio de Camilo também, né, fez o projeto Crianceiras, que é conhecido das escolas, né, sul-mato-grossenses, está viajando o Brasil com o projeto. Então, houve toda uma preocupação da própria comunidade em fazer jus ao escritor, em fazer com que sua obra fosse conhecida. O próprio projeto da Fundação de Cultura de homenagear, de fazer um centenário, então nós percebemos que a Secretaria de Educação, nós estamos realmente caminhando para trazer, né, a todos o processo de leitura. E o Manuel, ele era, na verdade, todo mundo dizia que ele era arredio, ele não gostava de falar em público, nem para câmeras, mas quando ele recebia em casa, ele era muito querido. Eu não fui uma amiga do Manuel de Barros, pelo contrário, eu era uma fã que ficava perseguindo ele onde quer que ele fosse, e tive a oportunidade de conhecê-lo, e a sensação que eu tive foi de uma pessoa num outro patamar, num patamar realmente superior, porque quando ele falava poesia. Ele nos mostrou os brinquedos de quando era criança, que eram bichinhos costurados pela mãe. Ele trabalhou, assim, foi muito querido conosco, porque poucas pessoas o procuravam nessa época também. E depois de um tempo eu cheguei a voltar algumas vezes na casa dele, mas essa primeira impressão mudou a minha perspectiva sobre a literatura. Porque foi nesse dia que eu acho que eu coloquei a mão na consciência e falei, nossa, eu preciso falar disso para todo mundo, eu tenho que mostrar para todas as pessoas o quão forte e o quão, né, fantástica é a literatura manuelina, o quanto interessante ela é. E sempre é um prazer ler textos do Manuel de Barros ou falar do poeta com as pessoas. E a partir de então eu virei professora, né, de literatura, de língua, redação. Passei sempre a trabalhar com o texto manuelino, porque eu acho que ele, de repente, dá aos estudantes e a todas as pessoas que estão interessadas em estudar literatura a possibilidade de ver as coisas com um olhar mais inocente, com um olhar não cheio de regras, com um olhar libertador. E essa liberdade é que é, ao meu ver, um dos principais elementos da sua linguagem também. Então, só retomando, né, nós temos o aspecto lúdico, nós temos a influência do surrealismo, do dadaísmo, várias influências também, como o próprio Padre Antônio Vieira, Rimbaud, outros escritores, esse universo miniaturizante, as coisas inúteis e as pessoas desimportantes, e a liberdade na linguagem. Ao escrever com versos livres, ao trabalhar também com os limites da prosa e da poesia, o Manuel de Barros ele propôs um novo jogo ao universo contemporâneo da linguagem. Quero agradecer, né, à Fundação de Cultura pelo convite, ao Governo do Estado, e que mais ações literárias sejam feitas, que nós também tenhamos novos talentos, que outras pessoas passem a escrever a partir da poesia do Manuel de Barros, e sempre será um prazer falar do escritor, poder trabalhar com a obra, compartilhar, né, das experiências, porque eu vejo que ele renovou não só a própria literatura, como também renovou a forma, o olhar das pessoas sobre, né, o texto poético. De uma forma geral, não só aqui, ele tem um alcance universal, a sua linguagem é, ao mesmo tempo, muito universal nesse sentido, justamente por trabalhar a poesia pela própria poesia, né? Ao explicar o seu texto poético, quem ele era, não o ser real muitas vezes, mas o próprio ser fictício, né? Os seres que ele criou estão já incorporados, né, ao universo de inúmeras pessoas, e que mais crianças, jovens e adultos possam ter contato, né, com a poesia de Manuel de Barros.
Quero agradecer a todos, muito obrigada pelo convite e qualquer dúvida estou à disposição. Um beijo, até, quem sabe, um próximo vídeo.